Questão 1. A figura abaixo mostra uma balança de pratos equilibrada. Eu tenho aqui a figura. As caixas escuras têm todas o mesmo peso. São essas aqui. Ó. Nós temos 4 do lado esquerdo da balança, esquerdo de quem olha, e nós temos 2 do lado direito de quem olha para a balança. Beleza. E as caixas claras estão com os seus pesos em gramas marcados em cada uma delas. Então aqui, ó, 60 gramas, aqui 40, 50, 40, 50 e 80, respectivamente. Ok. O peso de cada caixa escura em gramas é... Aqui eu tenho as opções. Legal. Eu quero encontrar o peso de cada caixa escura. Então o raciocínio é o seguinte, pessoal. Se essa balança está equilibrada, é porque o total que eu tenho aqui equivale ao total que eu tenho aqui em gramas. Ou seja, os pesos em cada um dos lados da balança são iguais. Então, vou considerar que cada caixa escura pesa x. Então, repare que do lado esquerdo eu tenho 4 caixas escuras. Então, eu tenho 4 vezes x. Mais 60, que é a única caixa clara. Isso é igual. Deve haver uma igualdade, já que em ambos os lados o peso tem que ser o mesmo, porque a balança está equilibrada. Eu tenho aqui, ó, 2 caixas escuras, portanto, 2x, e eu vou somar os pesos das caixas claras. Ó. 50 mais 50 dá 100. 40 mais 40 mais 80 dá 160. 100 mais 160, 260. Agora nós temos uma equação do primeiro grau. A ideia é isolar x. Tudo que é x para um lado, então vou trazer 2x para cá, vai ficar negativo. E tudo que é número para o outro, vou levar o 60 para lá, que também vai ficar negativo. Então passamos a ter à esquerda da igualdade 4x menos 2x. E à direita da igualdade, 260 menos 60. Legal? 4 menos 2 dá 2. Então, 2x é igual a 260 menos 60, que dá 200. 2 está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vou ter que o valor de x é igual a 200 dividido por 2. Logo, x é igual a 100. Ou seja, cada caixa escura pesa exatamente 100 gramas. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra E. Beleza? Show! Questão 2. A terça parte de um número x mais o dobro de seu antecessor é igual a 54. Eu quero saber a soma dos algarismos de x. Vamos com calma fazer a interpretação dessa questão. Pessoal, a terça parte de um número x. O que é a terça parte de x? É pegar x e dividir por 3. Júlio, se fosse a quarta parte, era x dividido por 4? Sim. Se fosse a quinta parte, era x dividido por 5? Sim. Tá bom? Este é o raciocínio. Então, nós temos aqui, ó, a terça parte de x é x dividido por 3. Mais, então aqui, ó, adição, o dobro de seu antecessor. Seu, eu me refiro a x, então antecessor de x. Pessoal, o antecessor de x é x menos 1. E o dobro do antecessor é 2 vezes x menos 1. Isso é igual, então aqui existe uma igualdade, a 54. Pronto, eu montei aqui a minha equação. Agora é matemática básica. O que eu posso fazer aqui para melhorar, galera? Olha só, eu posso distribuir 2 vezes x e 2 vezes menos 1. Vou repetir x sobre 3. E agora eu vou distribuir, olha só. 2 vezes x, 2x, e cuidado, tá? 2 vezes menos 1 é uma multiplicação. E na multiplicação, se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tá legal? Isso é igual a 54. Eu posso melhorar passando o menos 2 para o outro lado. E neste caso, eu altero o sinal, né? Menos 2 vai para a direita da igualdade. Eu passo a ter o sinal de positivo. Então, nós temos x sobre 3 mais 2x é igual a 54 mais 2, tá, pessoal? Que vai dar 56. Agora, cuidado, porque matemática básica é vida, tá? Observe que à esquerda da igualdade, nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Mas, Julio,
denominadores diferentes? Sim, você não percebe, mas abaixo aqui de 2x tem um 1. Então, nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Legal. Então, nesse caso, pessoal, precisamos raciocinar com MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Pega o bizu. Quando eu tenho um raciocínio de MMC e apenas um denominador está expresso, que no caso é o 3, o raciocínio é distribuir este denominador multiplicando pelos outros fatores da minha equação e eu repito o numerador desse denominador. Parece confuso, mas não é. O raciocínio é o seguinte, olha só. Eu vou distribuir 3 vezes 2x e 3 vezes 56. E eu vou repetir esse x. Ó. Isso é MMC. Vai ficar assim, ó. X que eu estou repetindo. 3 vezes 2x é 6x. E 3 vezes 56 é 168. Aqui eu tenho o coeficiente 1. Então é 1x mais 6x. Eu vou aqui para cima. Ó. 7x, que é igual a 168. 7 está multiplicando o x. Ele vai para o outro lado. Será o divisor, né, de 168. Ele vai dividindo. E 168 dividido por 7 dá 24. Se eu quiser saber qual o valor cuja terça parte mais o dobro do antecessor é 54, seria o 24. Só que eu não quero esse valor. Eu quero a soma dos algarismos desse valor. Então, o que eu faço? Eu encontrei 24, eu faço 2 mais 4. Então, a soma dos algarismos de x é igual a 6. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra C. Beleza? Show! Questão 3. Em um saco, há 180 bolinhas, umas brancas, outras pretas e não há bolinhas de outra cor. Ok, então olha só, eu tenho 180 bolinhas, entre brancas, que eu vou chamar de B, e pretas, que eu vou chamar de P. Beleza. Só que é o seguinte, dessas bolinhas, 60% são pretas. Opa! Calculo 60% de 180, posso fazer isso no rascunho. Pessoal, 60% de 180 é a mesma coisa que 6 vezes 18. Por quê? Porque eu faço 60 vezes 180 dividido por 100. Aí, quando eu dividir por 100, eu vou cortar esses dois zeros. Então, é só fazer 6 vezes 18, que dá 108. Tá legal? Então, são quantas bolinhas pretas? 108. Se eu tenho um total de 180 bolinhas, sendo 108 pretas, eu faço 180 menos 108, eu chego a 72 bolinhas brancas. Beleza. São retiradas N bolinhas brancas. Olha só, estou tirando N bolinhas brancas. E então, a porcentagem de bolinhas pretas do saco passou a ser de 80%. Eu quero saber o valor de N. Aqui eu posso trabalhar a proporcionalidade. Porque olha só, pessoal. Se eu tirei somente bolinhas brancas, as 108 bolinhas pretas permanecem no saco. Então, eu posso fazer assim, ó, quantidade e percentual. Existem outras possibilidades, tá? Estou trazendo aquela mais didática que eu considero. Então, as 108 bolinhas pretas representam o 100%, tá bom? É tudo que eu tenho agora. Quer dizer, eu tenho 80%, né? Passou a ser 80% do todo. Agora sim, o 100% vai ser x. Então, as 108 pretas passaram a ser 80% total. O novo total é 100%. Aí, com a malandragem aqui. No raciocínio de porcentagem associado à regra de 3, tá bom? Eu sempre multiplico cruzado. Porém, antes, na mesma coluna, eu posso simplificar. Então, eu posso dividir aqui por 20. 80 por 20 dá 4. E 100 dividido por 20 dá 5. Isso facilita muito, né, o nosso cálculo. Eu vou ter agora 4 vezes x, que é 4x. E eu vou ter 5 vezes 108, que dá 540. 4 está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Eu vou ter 540 dividido por 4. E 540 dividido por 4 vai dar, ó, 5 por 4 dá 1, sobra 1. 14 por 4 dá 3, sobra 2. 20 por 4 dá 5. Então, eu tenho 135. Agora, o raciocínio é o seguinte, tá? Essas 135 são as bolinhas restantes após a retirada das bolinhas brancas. Só que dessas 135, 108 são pretas. Então, tem isso aqui, ó. Dessas x bolinhas, eu tenho 108 pretas, que são as mesmas que estavam inicialmente. E eu tenho a diferença, né, de brancas.
que é 135, deixa eu botar um B aqui de brancas, menos 108, que vai dar 27, tá bom? Então, eu tenho duas possibilidades de chegar ao valor de n, que são as bolinhas brancas retiradas. Possibilidade 1, eram 180, agora são 135. Então, quantas bolinhas brancas foram retiradas? Qual é o valor de n? 180 menos 135, ou seja, foram retiradas 45 bolinhas brancas. Então, nosso gabarito é a letra E. Este é o raciocínio 1. Novamente, restaram agora 135 bolinhas no saco. Tá bom? Eram 180. Só foram retiradas bolinhas brancas, que são essas N bolinhas. Então, foram retiradas 180 menos 135, 45. Raciocínio 2. Se agora eu tenho 108 pretas e 27 brancas, sabendo que antes eram 72 brancas, eu posso falar que N é 72 menos 27. Dá uma outra possibilidade, que vai dar também 45, reiterando o gabarito como letra E. Beleza? Show! Questão 4. Em uma geladeira há 67 doses de vacina. E em uma segunda geladeira há 81 doses de vacina. Deixa eu anotar essas informações. Então, vou chamar de G1, geladeira 1, e G2, geladeira 2. Legal. Na geladeira 1, 67. Na 2, 81. Se eu somar 61, quer dizer, 67 mais 81, eu vou ter um total, que eu vou chamar de TO, de 148 doses, tá bom? Que é 67 mais 81. Ok. O número de doses de vacina que devem ser transferidas de uma geladeira para outra, ou seja, da G2 para a G1, para que elas fiquem com o mesmo número de vacinas. Beleza. Pessoal, nesse caso aqui, podemos raciocinar com média aritmética. Se nós somarmos as quantidades e dividirmos por 2, vamos saber a quantidade de doses que deve permanecer em cada uma das geladeiras após a transferência das doses da geladeira 2 para a geladeira 1. Então, este é o raciocínio. Se eu tenho um total de 148, vou fazer agora 148 dividido por 2, que dá 74. O que significa isso, Júlio? Significa que cada uma das geladeiras deve conter no final 74 doses, porque assim elas vão ficar com a mesma quantidade. Então, a geladeira 1, ela ganha doses. E a geladeira 2, ela perde doses. Vou tirar esse mais daqui para não confundir. Então, 67 mais um determinado valor tem que ser igual a 74. E 81 menos um determinado valor, que será o mesmo, né? Deve ser igual a 74. Vai ficar fácil, né, pessoal? Podemos fazer 81 menos 74, que vai dar 7. Ou seja, 81 menos 7 dá 64. Tá bom? E 74 menos 67 dá 7. E, claro, 67 mais 7 dá 64. Então, qual é o raciocínio? Eu vou transferir 7 doses da geladeira 2 para a geladeira 1, para que elas fiquem com a mesma quantidade, ou seja, cada uma vai ficar com 74 doses. Então, nosso gabarito é a letra E. Questão 5. Nós temos aqui uma questão que versa sobre o raciocínio de proporção. Os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso. Constatou-se que, 2 pontos, a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus Futebol Clube, que eu vou chamar de M. Terça parte do total é 1/3. Beleza. A quarta parte do total de alunos torce pelo Nacional do Amazonas, que eu vou chamar de N. Quarta parte é 1/4. Beleza. E os 35 alunos restantes, que eu vou chamar de S, daquilo que sobrou, né? Nós temos 35. Eles torcem por outros clubes, tá bom? Ou não são ligados em futebol. Eu quero saber o número de alunos dessa turma que torcem pelo Manaus Futebol Clube. O que a gente pode fazer, pessoal? Podemos pensar assim, ó. Se nós somarmos M, Manaus, mais N, Nacional, mais S, que é a sobra, é o nosso total. Nossa barrinha de chocolate. A malandragem aqui é a seguinte, ó. Vou pegar M mais N e vou somar 1/3 mais 1/4. Tá bom? E a partir daí, eu vou chegar a uma única fração que representa M mais N. Então, faço assim, ó. É MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Soma de frações com denominadores diferentes. Olha como é que eu posso calcular o MMC aqui, ó. Eu faço 4 vezes 1, pega esse macete, que vai dar 4. Eu pego 3 vezes 1, que vai dar 3. Eu pego 3 vezes 4, que vai dar 12. Pronto, já calculei o MMC. Multipliquei cruzado, multipliquei embaixo. Agora eu faço 4 mais 3, que dá 7. E eu vou ter 7 sobre 12. Cuidado!
7 sobre 12 é M mais N. Então, S é o que falta para o inteiro. Seria isso aqui, ó. Eu tenho o chocolate com M, N e S. Tá bom? Então, o chocolate aqui, ó. Eu vou dividi-lo em duas partes. Então, ó, quando eu pego M mais N, eu tenho 7 das 12 partes. Aí o que eu faço? Eu repito o denominador 12 e faço 12 menos 7, que dá 5. Ou seja, 5 das 12 partes equivale à sobra. Então, posso falar que 35 é igual a 5 sobre 12. É isso aqui, ó. 35 é igual a 5 sobre 12. Beleza. Dá para trabalhar uma regrinha de 3 e determinar a questão. Só que eu vou te ensinar o seguinte macete, ó. Vamos encontrar o total de alunos, que eu vou chamar de TO. Assim, ó. Olha que macete legal. Eu pego 35 dividido por 5 e o resultado eu multiplico por 12. Aqui eu vou encontrar o total de alunos. É o que eu chamo de princípio da voltinha. Se 35 representa 5 das 12 partes, eu divido 35 por 5. Chego ao valor de cada uma das partes e multiplico por 12 para chegar ao total. 35 dividido por 5, galera, dá 7. E 7 vezes 12 é 84. Então, o total de alunos é 84. Só que eu não quero o total de alunos. Eu quero aqueles que torcem pelo Manaus, né, que é o Manaus Futebol Clube. E é 1/3. Basta calcular 1/3 de 84, que é o total de alunos. 1 vezes 84 é 84. E 84 por 3 dá 28. Este é o nosso gabarito. 28 alunos torcem pelo Manaus Futebol Clube. Portanto, o gabarito é a letra D. Dá para fazer de outras formas? Dá. Dá para equacionar chamando o total de x e a partir daí trabalhando a equação. Tá? Dá para trabalhar de diferentes formas. Eu trouxe aquela que eu considero mais conveniente, tá bom? Gabarito letra D. Questão 6. Em um grupo de pessoas, 40% delas são homens. Em relação ao número de homens, o número de mulheres representa. Beleza. Sabemos o total de pessoas? Não. Sabemos o total de homens? Não. Sabemos o total de mulheres? Não. Então, qual é o bizu? Atribui valor. Vamos considerar que o total de pessoas é igual a 100. Tá? Estou considerando valor aleatório, o bizu, por se tratar de percentual, é 100. Porque é mais fácil fazer cálculos percentuais básicos sobre 100. Tá? Então, vou considerar que no total havia neste grupo 100 pessoas. A partir daqui, eu consigo definir quantos são os homens, H, e quantas são as mulheres, M. Olha só, pessoal. Homens, 40% total. Quanto é 40% de 100? 40. Logo, são 60 mulheres, porque nós temos 100 pessoas. Agora é o seguinte, em relação aos homens, eu quero saber o que o número de mulheres representa, tá? Não é em relação ao total. Porque se você pensar 60 mulheres em relação ao total, é 60%. Aí tu erra e marca a letra A. É mulheres em relação ao número de homens. E repare que o número de mulheres é maior que o número de homens. Legal isso, né? Significa o seguinte, se o número de mulheres é maior que o número de homens, eu já posso excluir a letra B e a letra C também. Porque tem que ser um valor superior a 100%. Pensa comigo novamente, eu quero que você entenda. Eu tenho 60 mulheres e 40 homens. Eu quero saber o número de mulheres, o que representa em relação ao número de homens. Se fosse em relação ao total de pessoas que são 100, seria 60%. Legal, essa é a pegadinha. Só que se eu tenho mais mulheres que homens, as mulheres representam mais de 100% dos homens. Então só pode ser a letra D ou a letra E, tá bom? E a melhor forma aqui, pessoal, é a regra de 3, tá? Podemos fazer assim, ó. Nós temos quantidade e percentual, tá bom? Então nós temos 40 homens representando 100%, que é a nossa referência. Só que são 60 mulheres, é x%. A malandragem é multiplicar cruzado, mas antes dividir na mesma coluna por 20. Isso ajuda muito. 40 por 20 dá 2, vou colocar aqui, ó. E 60 por 20 dá 3. Agora nós multiplicamos cruzado, ó. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 100, 300. 2 está multiplicando x. Eu passo para o outro lado dividindo. Eu vou ter 300 por 2, que dá 150. Ou seja, as mulheres representam 150% do número de homens. Portanto, o gabarito é a letra E. Questão 7. Aqui é o seguinte, pessoal. Nós precisamos saber o produto S vezes D.
Para cada parênteses, nós temos o raciocínio de MMC. Então, para S, o raciocínio é o seguinte, olha só. Nós temos 2 vezes 1, que dá 2, mais 1, que dá 3. Aqui é mais, tá? Aí vai ser 3 sobre 2. Beleza. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, é 4 sobre 3. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, é 5 sobre 4. Observe que já está existindo um padrão, fácil de ser identificado. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, que é 6 sobre 5. Então, repare que eu consigo determinar os demais elementos. Existem elementos omitidos, mas eu sei que, por exemplo, o próximo elemento aqui vai ser 7 sextos, né? Porque existe uma sequência. Agora, tem que olhar para o último. Para o último, ó, 2022 vezes 1, 2022, mais 1, 2023. Então, aqui eu tenho 2023 sobre 2022. A malandragem aqui, pessoal, é simplificar. Nessa diagonal assim, ó, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6. O próximo elemento aqui seria 8 sétimos. Então, eu cortar o 7 desse numerador com o 7 que está aqui no denominador. Isso vai acontecer até chegar o momento que antes do 2023 sobre 2022, tem aqui ó, o 2022 sobre 2021. E esse 2021 vai cortar com 2021 que está antecedendo o numerador 2022. Eu vou cortar 2022 com 2022 e vai sobrar esse 2023 com esse 2. Então, S é igual a 2023 sobre 2. Guarda essa informação. Agora, o raciocínio é similar em relação a D. Só que nós vamos fazer a diferença. Porque, olha só, o D vai ser 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, vai ser 1 sobre 2. Por quê? Porque aqui o sinal é menos. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, vai ser 2 sobre 3. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então, é 3 sobre 4. 5 vezes 1, 5, menos 1, 4. Então, é 4 sobre 5. Existem elementos que estão omitidos. Mesmo assim, eu conseguiria saber que o próximo, que já tem um padrão, é 5 sobre 6. Isso ia acontecer até chegar ao último elemento. 2022 vezes 1, 2022. Menos 1, 2021. Então, seria 2021 sobre 2022. Agora, a simplificação ela é no sentido diferente em relação a S. É assim, ó. 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5. Esse 6 com 6 seria o numerador aqui. Isso vai acontecer até o momento que antes de 2021 sobre 2022, tem o 2020 sobre 2021. Então, 2021 que está aqui nesse denominador ia cortar com esse numerador. Ia sobrar o 1 daqui com 2022 daqui. Então, o valor de D é 1 sobre 2022. Agora é só multiplicar. S vezes D vai ser 2023 sobre 2 vezes 1 sobre 2022. E na multiplicação de frações, o que a gente faz, pessoal? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2023 vezes 1, 2023. 2 vezes 2022 dá 4.044. Este é o nosso gabarito. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra B.